Menina, vai desligar aqui o fone. Foi Tá boa. abençoe. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Bom, tá gravando. Bom, hoje a gente vai estudar o capítulo 16 do livro Livres em Cristo, do Augusto Nicodemos. Ele vai tratar aqui do capítulo 6 de Gálatas, o último capítulo de Gálatas, do versículo 6 ao 10. Você ora para nós, Thor? Bora. Altíssimo e soberano Deus, graça nós te damos, Senhor, porque Tu é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Nós te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor é. Graça nós te damos por essa oportunidade. Abra o nosso coração, a nossa mente e que dê fruto, Senhor, para que nós possamos também instruir os nossos irmãos e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Esteja junto com o irmão Rivan, que vai estar à frente, e nós também que estaremos aprendendo mais de Ti. É isso que te pedimos, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Vou ler o texto aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 ao 10. Vou ler. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Bom, irmãos, quem leu o capítulo vai ver que o tom que o Augusto Nicodemos traz ali tem algum microfone. Ah, é o teu, né, Thor? Perdão. Tem algum. O Nicodemos traz um tom ali mais focado na contribuição, né? O texto também fala muito sobre isso. E nós sabemos que desde os primeiros passos da igreja, eu esqueci de falar. Irmãos, quem quiser interromper, conversar, falar e comentar alguma coisa, Thor, manda bala aí, sempre que quiser. Nós sabemos que desde o princípio, desde os primeiros passos da igreja, uma das marcas de experiência cristã é compartilhar. Isso vai estar lá em Atos, um dos primeiros capítulos. E Paulo provavelmente fala sobre, ele escreve esses 5 versículos pelo fato de muitos ministros estarem desprovidos, provavelmente de sustento por conta de toda a deturpação que os judaizantes fizeram ali naquela região. Mas Paulo resgata aqui um princípio, né, que é o princípio da semeadura. Né? Mas antes de a gente entrar ali semeando para a própria carne e semeando no espírito, uma coisa que me pegou muito no estudo, estava comentando com o Thor, porque esse estudo me confrontou bastante. Né? E algumas frases, lendo alguns comentários, lendo algumas coisas, me pegaram muito. E uma delas é: onde está o meu coração é onde eu mais invisto. E aí é uma pergunta para nós, né? Aonde você mais investe? Aí está o seu coração. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Durante o estudo aqui eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso. E o texto, né, diz: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Então, irmãos, nós devemos, né, nos comprometer financeiramente com a obra de Deus. Né? A gente vai depois ali entender que quando a gente semeia na carne, a gente colhe ruína. E essa ruína não é basicamente consequências ordinárias da vida. Não. É o inferno. É algo eterno.
E quando a gente semeia no Espírito, não é, eu faço boas escolhas, então eu colho boas consequências, no sentido de ordinário. Não, mas tem a ver com a eternidade. Não estou dizendo que é salvação, né? Porque senão toda a carta ela é invalidada, mas tem a ver com os frutos do Espírito e tem a ver com a eternidade em Deus. E muitas das vezes a gente espera, né, para poder contribuir financeiramente, a gente espera muitas das vezes enriquecer, né, para ser generoso. E a generosidade não depende de quanto nós temos, mas sim do que amamos. Então, se nós amamos a palavra de Deus, se nós amamos a obra de Cristo, todos os nossos recursos estarão disponíveis para o Senhor. Claro, tudo dentro da sua responsabilidade, mas você vai servir com os teus dons, com a sua saúde, com a sua energia, com os seus bens, com os seus recursos no geral, né? E caso nosso coração se torça para isso, nós temos que estar muito bem embasados e certos de que Deus não abandona os seus. Quando eu quero dizer os seus, Deus sempre vai levantar pessoas certas para cuidar dos que estão na linha de frente. Então, se você não contribui, se eu não contribuo, isso não vai fazer com que a obra de Deus fique penalizada. Deus é soberano, Deus é dono do ouro e da prata. Ele vai levantar pessoas que façam isso e pessoas que o adorem. Porque o ato de contribuir, o ato de semear, certo? É um ato de adoração. A gente tem ali um exemplo aqui na igreja, aqui em Limeira. Nós finalizamos faz 2 domingos a carta de Filipenses. E ali a gente aprendeu que Deus escolheu uma igreja pobre para poder servir servir Paulo financeiramente. E Paulo diz que foi a única igreja que se associou com ele nesse tipo de área. Lá em Coríntios ele vai falar isso, que Deus escolheu uma igreja própria, uma igreja pobre e o serviu. Então Deus não vai abandonar, Deus não vai deixar os seus desamparados, certo? Então não é, eu digo isso porque não é da nossa força, não é então se eu não contribuo, então Deus tá sozinho. Não. Deus é soberano, Deus é dono do ouro e da prata. A questão da contribuição é uma questão de adoração. Quer comentar alguma coisa, Thor? Eu vou pular para o próximo passo. Tá mutado. É que eu não tô vendo tua câmera, tá? Daí eu... Beleza. Tá tudo certo. Daí tem a gente vai para a parte da semeadura e colheita, né? Ali os versículos dizem assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O Nicodemos deixa claro que, eu já falei no início, que isso não se deve às coisas ordinárias, porém sim às eternas. Aí está muito claro, colherá a vida eterna. Então a ruína não é a consequências ruins que você vai colher por não semear corretamente. Não, tem a ver com algo eterno também. Então, e a semeadura é em 2 terrenos. Ou você semeia na carne, ou você semeia no espírito. Então, se você semeia na carne, você vai estar gastando os teus recursos, né? A tua energia, a tua saúde, os teus filhos, a tua casa, os teus bens, em coisas que não é para o reino, coisas que não geram glorificação ao Senhor. E isso demonstra uma atitude que não é de um filho de Deus. Logo, obviamente, isso traz ruína. E aquele que semeia no Espírito, ele semeia nas obras do Senhor. Ele semeia para o reino, né? A maneira que alguém usa os seus recursos, a maneira como eu uso o meu recurso financeiro, e não só financeiro, outros recursos também, vai indicar o estado real do meu coração. Então, se o meu coração está em coisas que são para o meu próprio bem,
para o meu próprio deleite, como diz Tiago 4, isso vai demonstrar aonde está meu coração e não é em Cristo. Então, alguém ocupa esse trono e não é Jesus. E aqui eu queria salientar também um ponto de que nós precisamos mesmo, nós precisamos ter um desejo ativo, uma esperança ativa pela vida eterna, né? Muitas vezes a gente está muito agarrado aqui. Uma vez eu estava numa aula de aconselhamento bíblico e o professor, estava explicando que quando alguém tem uma doença muito grave, das alternativas que o aconselhador pode fazer é relembrar essa pessoa da vida eterna, relembrar do reino que virá, né? Daí eu perguntei para ele assim, pastor, mas existem casos que até mesmo pessoas que não estão tão enfermas, você vai falar do reino que virá, do reino eterno, e isso não traz fogo ao coração, isso não traz alegria. Parece que isso... E ele falou, olha, isso é um ponto muito importante. Porque realmente, se isso não está no coração da pessoa, é porque o coração dela não está no reino, né? Então, a gente precisa criar esse exercício de exercitar essa esperança ativa pela vida eterna. Nós já vivemos no reino, certo? Mas não plenamente. Então, é nesse sentido que eu tenho trazido essa questão aqui. Outra coisa que está dentro do escopo de semear no Espírito é fazer com que o povo de Deus participe dos seus recursos. E isso vai ser um ato de adoração. Então, você vai estar semeando no Espírito. Porém, existe um outro lado da moeda. Se você usa os seus recursos, se você deixa os seus recursos serem participantes, né, do povo, se o povo participa dos seus recursos, se a igreja participa dos seus recursos, e você faz isso por culpa, ou medo, ou por autoimagem, ou por alguma outra questão que não seja adoração, isso vira idolatria. Então, de adoração pulou para idolatria. Então, a gente precisa examinar muito o nosso coração quando o assunto é semear, certo? Isso é um princípio bíblico, né, da semeadura. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então, se eu semeio coisas boas, como fala aqui o trecho bíblico, vou colher coisas boas. Essas coisas boas do reino. É que nem assim, por exemplo, eu ia falar isso mais à frente, mas... não, eu falo mais à frente, vamos lá. Mais uma frase, a segunda frase que eu estava lendo alguns comentaristas, e essa aqui me pegou de cheio, né? Corações cheios de cobiça são ágeis para perceber aquilo que eles não têm, mas tardios para perceber aquilo que Deus já lhes deu. Ou seja, muita gente segura esse recurso, a gente segura tudo, a gente não distribui, porque a gente é muito rápido em entender aquilo que a gente não tem. Ah, se vai faltar, putz, eu não tenho isso ainda, aqui vai pegar, aqui vai doer. Mas a gente é muito tardio em perceber aquilo que Deus já nos deu. Somos tardios em agradecer também. Então, mais aí mais um ponto em que isso confronta o nosso coração. Estou finalizando o trecho da semeadura e colheita, e eu vou pular para o trecho não nos cansemos de fazer o bem, que está no livro já, né? Thor, comentar alguma coisa? Tá tudo em paz. É que a gente carrega algumas tradições aí, né, do erro, né? Não é nem tradição, mas resquícios do erro, né? Nessa questão da semeadura. A gente semeava no nosso benefício, né? A gente é um investimento, a gente investia numa criptomoeda aí. Sim. Né? Isso aí. Então, hoje, para mudar isso, não é fácil, não, gente. É complicado, hein?
Na pregação, a última pregação do ano aqui na igreja, o pastor falou muito sobre dinheiro também, né? E ele falou assim, ele começou a pregação assim: você quer um investimento imperdível? E daí ele começou a falar do investimento imperdível, né? Que o investimento imperdível era colocar o coração nas coisas de Deus. E assim, e essa questão da semeadura não é, eu vou semear, então eu vou colher a força. Não, a questão da semeadura é uma lei que Deus colocou, e que é, se eu louvo a Deus, se eu faço com alegria, Deus já programou, no sentido expressivo da palavra, mas Deus já fez com que, se você dá amor, você vai receber amor. Se você é obediente, Provérbios fala um monte de coisa lá. Se você fizer X, então Y. Se Y, então Z. Então, é uma lei que está em toda a Bíblia, né? Mas vamos lá. 9 e 10. É como o Fernando fala, assim, todo mundo que reluta contra dízimo é a pessoa que não colabora. Exato. Porque geralmente ele não colabora com nada, então ele se sente ofendido. Isso. É porque a pessoa que sente essa dor, ela não entendeu o que é adoração, porque o dinheiro é uma das coisas. Vamos lá. Nós temos dons, nós temos energia, certo? Energia, disposição, saúde, né? Temos um corpo que também faz parte ali, temos dinheiro, temos influência, temos inteligência, tudo isso é recurso, né, Thor? Ou seja, toda a minha vida tem que ser devotada a Deus, inclusive o dinheiro está dentro dessas coisas. Então, quando eu seguro o dinheiro, peraí, o dinheiro está no mesmo nível que a energia. Então, peraí, por que a energia você dá e o dinheiro não? Tem alguma coisa aí. Teu coração tem alguma coisa aí. Então, quando a gente coloca tudo no mesmo nível, fica fácil entender que o nosso coração está tendencioso e nós estamos colocando alguém no trono que não é Jesus. Então é por isso. A pessoa que tem essa dor e tem essa dificuldade, ela não entendeu a lógica da adoração. E eu vou dizer que eu fui muito pego nesse estudo. Rapaz, foi dolorido, não foi fácil. Foram várias esfregadas no rosto, assim, ó. Fazendo o estudo. Mas vamos lá. Versículo 9. Você acha que eu sou diferente, filho? É porque, assim, a gente vive numa cultura onde esse atributo financeiro, ele é muito relevante, né, na cultura, né? E a gente está em contato com isso, então a gente precisa vigiar 3, 10 vezes mil mais, né? Então, mas que Deus nos guarde, né? Eu estive orando enquanto eu estava fazendo um estudo, eu falei: Senhor, me guarde nisso, que Deus guarde os nossos corações aqui. Se nós pelo menos já reconhecer e queremos, né, mudar, é um sinal que o Espírito Santo habita em nós. Isso. E nos incomode. Amém. Né? Amém. Amém. Amém mesmo. 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Me chamou muita curiosidade o caso do William Carey, que ficou 7 anos sendo fiel. O Nicodemos ele traz um aspecto de que os que estavam investindo ou contribuindo não se cansaram, né? Eles esperaram. Mas o que me chamou a atenção foi o William Carey ficar lá 7 anos e não conseguir uma alma. E ele também continuou. Ele também não desistiu. Porque ele estava fazendo as boas obras, ele estava investindo no Espírito. Mas não retornou. Não nos interessa o retorno. Deus é soberano, Deus que vai fazer o retorno. Não importa, o que Deus nos incumbiu faça o bem. É igual o pessoal se falou: nossa, mas essa igreja dos 6 aí não cresce. Exatamente. Exatamente. É o pragmatismo, né? É o pragmatismo que entrou na igreja, entrou na nossa cultura, até entre os cristãos. E o pragmatismo é muito perigoso, né?
Porque em cima desse pensamento, começa a se colocar outras coisas para que o resultado venha, para que a colheita venha. Mas essa colheita não é de uma semeadura no espírito. Então, William Carey ficou lá durante 7 anos. E ele não desanimou. E ele ficou. Né? Então, quando a gente é convidado a investir no reino, muitas das vezes a nossa carne não quer, o nosso coração meio que não vai. E a causa disso, esse desfalecimento espiritual, é causado pela falta de devoção ao Senhor. Isso está lá em Lucas 18:1. Ou seja, se a gente não ora, se a gente não tem uma devoção ao Senhor, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem uma prática genuína, intencional de devotar ao Senhor, você vai estar desfalecido espiritualmente. Eu vou ficar desfalecido espiritualmente. E sempre quando eu for convidado a semear, sempre quando eu for convidado a fazer qualquer coisa para o reino, vai ser aquele peso. Por quê? Eu estou desconectado. É que nem... Isso é muito forte, e depois que eu ouvi isso... Eu tinha ouvido isso várias vezes. Mas teve um dia que eu ouvi, todo mundo já sabe o que é isso, né? Tem um dia que você ouve uma verdade que você já leu, já viu, mas tem um dia que ela entra no teu coração de um jeito especial. Um dia eu ouvi que sem respiração, sem oxigênio, nós não vivemos. Porque o nosso corpo precisa do oxigênio. Todo mundo sabe disso. Não é diferente, e parece lorota, parece beabá, mas um cristão não pode viver sem leitura e oração. Se você, cristão, consegue viver sem leitura e oração, alguma coisa está errada. E quando eu digo que alguma coisa está errada, eu estou sendo leve. Porque se eu consigo viver... Eu não consigo viver sem oxigênio. Se você consegue viver sem leitura e oração, não é cristão. Nem vou falar que não é salvo. Não é cristão. Então, assim, irmãos, a palavra é muito específica, ela é muito forte nisso. Né? Então, a gente tem que estar muito vigilante nisso. E aqueles que foram constrangidos pelo Espírito Santo, eles vão ter forças. Deus nos deu todas as condições para executar as boas obras. Todas as condições. Então, Deus está conosco, certo? Para que a gente possa continuar fazendo bem, conforme o versículo 10. Né? E fazendo bem a todos. E aqui entra uma parte também de que, quando ele fala bem a todos, é a todos mesmo. Né? Quem nunca, numa ligação para um call center, mandou aquela braba, né? Aquela grosseria? Esses dias eu me peguei, quase não, mas escrevendo ali na wall, querendo cancelar um plano, a menina não queria cancelar tal, e aquela me deu vontade de ser grosso. Eu não estaria fazendo bem a todos. Então o apóstolo Paulo pega até aqui também, né? Não só a igreja, não só os seus, mas também a todos. No final ele vai ser bem enfático, principalmente aos da família da fé. É pra gente priorizar aos da família da fé. Algum comentário, Thor? Vou concluir. Hoje foi rápido. Tá ótimo. Vamos lá. Conclusão. A gente precisa lembrar que o que a gente faz com as coisas materiais, já falei isso 2 vezes, vai evidenciar o quanto valorizamos as coisas espirituais. Mateus 6:21. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí eu finalizo com uma pergunta para mim, para o Thor, para todo mundo que está ouvindo, quem está assistindo no YouTube, quem é o dono do nosso coração? Ou melhor, quem é o dono do seu coração? É isso, meu irmão. A nossa luta, né, que a Thaisa mandou um print para nós num grupo de amigos, que o nosso pecado é igual barba, né? Você vai lá, você corta, cresce. Daqui a pouco ela tá lá de novo. Ô, trem, cosquento. Sim.
Então, é igual eu falei no início, ainda bem que o Espírito Santo habita em nós e nos traz de volta aos trilhos. Isso não significa que nós nunca mais vamos cair nesse pecado. Daqui a pouco nós estamos pendendo para lá de novo, mas nós devemos retornar. Uma das coisas que a gente mais erra é esbanjando a parte financeira, né? A gente gasta com tudo, mas aí na hora de colaborar com o reino é difícil. Nossa, mas é pesado. Nossa, uma igreja tem gente muito mais rico que eu, né? Eu sou pobre. Olha aí, olha o irmão, olha não sei o quê. Ah, precisa evangelizar, irmão. Vamos sair a campo evangelizar. Ah, eu não tenho tempo. Mas nós ficamos 3 horas, 4 horas maratonando coisa em Netflix, perdendo tempo no Instagram e seja lá onde for, né? Então, a gente está num espiral assim que a gente precisa tomar muito cuidado. A nossa geração, principalmente, para nós não nos moldarmos ao mundo, né? Não tomarmos a forma, né? Que Paulo fala, não conformeis com esse mundo. É viver em oração, igual você falou, oração e leitura bíblica. Porque nós saímos de casa, nós fazemos aqui nosso culto doméstico, oramos, lemos a Bíblia e cantamos. Quando é meia hora depois, o negócio está aqui, ó, minando a tua fé, minando. Agora, você imagina se eu espero chegar só domingo. Aí no domingo eu invento um negócio, não, tá bom, mas outro dia eu vou e tal. Cara, é fracasso na certa. Lucas 18, né, 1 vai falar assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ô Thor, assim, me ajuda, né, aqui. O dever, isso é muito, muito forte. A gente pega muito leve com as coisas. E quando a gente... Porque assim, quando você lê a Bíblia, muito cristão se assusta. Porque fala assim... Quando ele entende, né? Está escrito? Eita. Porque, ó, olha aqui. O dever de orar sempre e nunca. Orar sempre e nunca, o quê? Esmorecer. Então, Jesus falou isso, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus, tá em vermelho lá na Bíblia. Então, assim... Orar sem cessar, porque não sabeis a hora. Eu fico assim, eu sei que o pecado ele é uma maldição, né? Mas às vezes eu fico me questionando, Thor, daí você me ajuda aí, daí pode ser online mesmo, não tem problema, mas até que ponto a nossa barba cresce, porque o pecado é assim mesmo, e ou você passou um minoxidil, né? Exatamente. Até que ponto é isso? Claro, com porque certeza. veja, assim, vamos ser sinceros, é muito difícil hoje em dia a pessoa ser diligente nas escrituras. Difícil. Ser piedoso. Difícil. Né? Então, mas a gente deveria ser. Então, assim, a gente tem que ficar com a verdade, a gente tem que amar a verdade, né? O que nos leva a isso, né, o Ivan? Aí a pessoa pode achar que nós pregamos um autoflagelo, né? Mas não, o que nós temos que entender? Reconhecer tudo isso e nos levar ao pé da cruz. Isso. Né? Para que lá nós alcançamos perdão e santificação progressiva. Isso. Eu não sou quem eu devo ser, mas já sou bem melhor do que eu era. É isso aí. O que não dá é reconhecer e não orar. Como é que você vai se pôr aos pés da cruz? Como? Orando. E uma coisa interessante, uma curiosidade, ali em Gálatas ele fala sobre a semeadura e colheita. Né? Lá em Filipenses, Paulo vai falar assim, que Filipos contribui muito com o ministério dele. Não que ele precisasse, mas que eles receberiam muito mais crédito por isso. E esse crédito vem do quanto mais você, nós priorizamos o evangelho. Esse crédito não é que eu conquisto a salvação,
Não é que eu vou ter, se eu investir R$100, eu vou pegar 200. Não. O crédito tem a ver com quanto mais eu priorizo o evangelho, se eu priorizar cada vez mais o evangelho, o que vai acontecer com nossas vidas? A gente vai estar cheio do Espírito Santo. Transbordando, né? Isso é colheita, né? Isso é crédito. Mas eu vou falar por mim aqui. Eu não sou hipócrita, né? Cara, tempo, energia, uso meus dons em favor do reino, mas quando toca no assunto financeiro, é um problema. Não, para mim também. Entende? Para mim também. Então, nós não podemos ser hipócritas. Estou confessando pecado para os irmãos, inclusive. Eu oro diariamente, estou mudando, graças ao bom Deus, de outubro para cá. O Senhor está trabalhando nessa parte comigo, graças ao bom Deus, porque eu não aguento mais, sabia, Ivan? Ser negligente nessas áreas. Eu não aguento mais, porque o Senhor tem muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. Ele te põe ao rosto, né? Ele te põe ao rosto e te constrange. Ele faz isso comigo também. Eu lembro que há 7 anos atrás, quando eu comecei a descobrir o Evangelho, eu li o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e a generosidade, dizendo ali, né, ele explicando, a generosidade de um cristão, ela não é sobra, ela não é resto, ela tem que ser pesada. Sim, sim, sim. Tá? Aí nós dormimos com um barulho desse na nossa cabeça. Mas veja, você acha que a igreja de Filipos, que era pobre, lá em 2 Coríntios 8, 2, fala que era pobre. Você acha que eles deram o que sobrou? Não. Eles deram o que não tinha. Inclusive, Ivan, interessante isso do pobre, né? Eu pertenço àqueles gideões internacionais, né? Aí eu tenho um irmão multimilionário, que inclusive é da nossa igreja, cara conhecido no Brasil inteiro, já foi ministro da agricultura, né? Aí o nosso presidente falou assim, o irmão Antônio lá doou não sei quantos mil exemplares do Novo Testamento. Eu falei assim, aí eu, né? Mas também é fácil, né? Aí ele falou, aí o presidente falou assim para mim, será, Thor, que é fácil? Porque, pelo que me parece nas escrituras, quem mais tem dificuldade de fazer isso. Então não é fácil para ele, não. Ele está sendo um irmão firme nas escrituras. Sim. Aí eu falei, nossa, é verdade, hein, cara. Porque é assim, ó, quer ver? Gente, olha como que ainda mais nós que viemos de um lugar que barganha com o Senhor. Você ia falar aceita, pode falar aceita. Eu tô com respeito, assim, com os irmãos, né? Aí, você fala assim, ó, você faz um voto com Deus, Senhor, se o Senhor me abençoar nessa parte, tantos por cento eu vou colaborar com o reino, eu vou fazer isso, eu vou atender tal coisa. Faz o negócio, projeta, e você fala, então, Senhor, mas será que se eu fazer isso aqui também o Senhor não vai se agradar? Aí já muda tudo. Mas sobre isso, Thor, tem um trecho da Bíblia que fala sobre isso. Se não me engano, é 1 Timóteo 6, né? 1 Timóteo 6? Vai falar assim, ó, que... Quer ver, ó? O Senhor diz aqui, ó. E as polêmicas sem fim, ele fala assim, e daí... versículo 5, se não me engano, 1, 6, 5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É verdade. Então é isso, né? A pessoa acha que vai ser piedosa ali fazendo aquela coisa toda. Aí ele fala assim, ó, a fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Exatamente. É, negada, nós que não põe as barbas de molho, não. Mas é isso Assim, aí. não, bom, acho que é isso, Thor. É isso aí. Acho que é isso. Eu ia comentar Oremos mais uns uma coisa. pelos outros. A irmã Maria Helena Sim. tem alguma coisa a falar? Irmão Joaquim, a irmã Anne tem alguma coisa a falar? Só abrir o microfone aí. Graça e paz a todos. Irmã Maria Eu Helena. tô aqui. O Rivan confrontou um pecado meu hoje. E eu tô Eu assim. não. Eu não. Mas, ó, Não. entra Eu na não. fila, entra na fila aí, irmã Maria. Não, obrigado, Senhor. Eu estava desde ontem com um problema com o seguro aqui da minha casa e eu não conseguia. E hoje eu perdi a paciência. Eu fui tão grossa com a moça. E aí depois eu desliguei, eu falei para minha filha, 9 horas da manhã eu já pequei. É. Já pequei, Senhor. Eu não podia ter sido grossa com a moça. É assim mesmo, né, irmã? E como que a gente, a nossa, né, a Mas, carne, a nossa, mas com certeza, se a irmã tivesse o telefone dessa moça, a irmã ia ligar para ela e pedir perdão, né? sim, É isso aí. sim, porque eu fiquei muito, muito chateada depois. Eu falei, meu Deus, o que que eu fui? Eu não fui nada cristã com ela, ela não tem culpa, ela é uma funcionária. E agora, irmã Maria, quer ver se você tiver alguém que não é cristão dentro da sua casa, ou é aquela pessoa que te afronta sempre, ele fala assim, aí te lança na cara, fala, olha, mas né, você não conheceu o verdadeiro evangelho? Como que você está se comportando dessa É maneira? testemunho, né? É, Aí, mas é aí que a isso. giripoca pia. Nossa, aí eu tô o dia todo assim, desde as 9 da manhã. Ai, Senhor. Agora o Rivan falou do call center. Vai Eu aos pés falei, da nossa, cruz. Vai aos Eu pés da cruz. falei, Lena, porque eu também tive um episódio essa semana, e lendo aqui a Bíblia, e lendo os comentários, ele falou, né, a todos, a humanidade como um todo, né, tratar com gentileza, né. e aí a hora que você falou, eu falei, nossa, a palavra falou comigo hoje. Ô, Thor, Tá bom. glória a Deus por isso, né, Lena? Glória a Deus. Ô, Deus Thor, abençoe. amém. Eu só queria deixar claro, Uhum. eu não queria mesmo sair da aula sem falar isso, Tá. de que todo esse assunto que a gente está falando aqui não pode cair na cabeça das pessoas de que estamos falando em contribuir para pagar água, luz, os custos Uhum. da igreja, ou Sim. porque, não, a gente tem que contribuir sim, porque tem que pagar as coisas. Não, não é isso. Não é isso. Se você acha que ele pare de contribuir, que Deus vai levantar Uhum. outros para Uhum. contribuir, né? E Uhum. resolveu a coisa toda. Uhum. Porque Uhum. Deus não precisa do seu dinheiro para pagar a luz. Uhum. O que nós estamos falando aqui é coração, adoração. Adoração. É pegar os seus recursos e pôr diante do Senhor, dedicar ao Senhor. Como eu falei, energia, saúde, filhos, família, bens materiais, dinheiro, inteligência, tudo, tudo. É isso que a gente está falando. Estamos falando disso, né? Perfeito. É isso mesmo. É isso. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Rivan. Irmão que chegou agora aí, Deus abençoe. Quem for assistir depois, deixa seu comentário aí, se tiver alguma dúvida que a gente possa estar tratando depois. Estamos chegando nos finalmente. Sim. Teremos mais 2 encontros e o churrasco de confraternização vai ser lá na casa do irmão Joaquim e da irmã Anne, lá no Goiás. Top. Eu vou. Comendo carne de sol, piqui. Irei. Quinoa. Ai, ai. Agradece para nós aí, Rivan. Tá bom, vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento entre irmãos, em que conseguimos conversar, confessar pecados e pôr diante do Senhor os nossos pensamentos, nossos medos e nossas aflições.
Senhor, nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Que os textos que foram aqui mencionados, a aula que está aqui sendo dada, que a tua palavra seja gravada em nossos corações e que a gente possa ser piedoso, mais piedoso. Estamos no início do ano, onde planos estão latentes em nossas mentes. Senhor, que possamos ter um propósito dentro do nosso plano, que é ser mais piedoso na tua presença. Orar mais, ler mais, pois isso é o oxigênio para nós. Cristãos sem Bíblia, sem oração, nós entendemos que não subsiste. Sem a tua misericórdia também não. Então te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê coragem, Senhor, para abrir a Bíblia, orar mais. Te pedimos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.